Vem cantar pra todo aqui seguir iluminado, iluminado, iluminar. Canta pra fazer assim ficar iluminado, iluminado, pra que eu possa andar. Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos aqui no Paz e Bem, da nossa segunda-feira, o estudo sobre a campanha da Fraternidade 2024. Há 2 segundas-feiras nós estudamos a introdução, segunda-feira passada o capítulo sobre o ver, e hoje nós vamos estudar o capítulo sobre o iluminar. É importante que você tenha o texto base da campanha da Fraternidade 2024 e, como compromisso quaresmal, estude a Fratelli Tutti do Papa Francisco, que é de onde saiu a campanha da Fraternidade desse ano. Então é importante a Fratelli Tutti, e com ela é que nós iniciamos o nosso Paz e Bem de hoje, rezando a oração cristã ecumênica. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos, a nós, cristãos e cristãs, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão, em cada irmã que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Axé. Auíri. Aleluia. Com essa oração cristã ecumênica, nós iniciamos o Paz e Bem de hoje, no capítulo 2 do texto base, sobre o iluminar, que tem como tema o tema da campanha da fraternidade. Vós sois todos irmãs e irmãos, do capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Depois, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto borlas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas.
de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabis, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O capítulo 23 do Evangelho de Mateus está inserido em um amplo conjunto de orientações que Jesus oferece aos seus discípulos, já na proximidade de sua paixão. Ele ensina a seus seguidores a correta conduta e também mostra o contraponto da má conduta que não deve ser seguida. O discurso em questão é, portanto, um ensinamento eclesial que diz respeito à pessoa, mas sobretudo à comunidade. É orientação a respeito da vida fraterna à luz da lei do Senhor. São dois os grupos que estão no horizonte da fala de Jesus. Primeiro, há o grupo dos discípulos, que o escutam e que devem aprender com suas orientações, o discipulado verdadeiro. O segundo grupo é o dos fariseus e escribas, homens próximos da lei, cuja reflexão pode ser acompanhada, mas cuja ação não deve ser imitada. Não deve ser imitada. Jesus denuncia algo muito grave praticado pelos fariseus e escribas: a instrumentalização da fé. Os evangelhos concordam que Jesus observou como os religiosos de seu tempo frequentemente se aproveitavam da fé do povo para alcançar seus próprios interesses, expressar interpretações próprias e configurar a religião às suas próprias prerrogativas. Lembra para vocês alguma coisa, gente, esse texto de hoje? E quando os interesses pessoais não eram prioridade, ao menos uma insensibilidade se fazia frequente. Amarravam em ombros alheios fardos pesados que eles mesmos não eram capazes de suportar. Tão atual isso. Tão atual. Os falsos pastores e os falsos profetas para Jesus são especialmente aqueles que não alinham palavra e ação, que não são capazes ou mesmo nem desejam que sua vida e suas atitudes sejam coerentes com a palavra anunciada, que é a palavra do próprio Deus. Pior ainda é a simulação da profecia a fim de juntar adeptos, riqueza, prestígio ou poder. A crítica de Jesus, profundamente coerente em seu tempo, é atual ainda hoje. Incoerência que Jesus denuncia já está clara desde o início. Na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Sentar-se sobre a cátedra de Moisés pode adquirir dois sentidos. O primeiro é o da continuidade e da tradição.
da fidelidade ao ministério de Moisés de transmissão da lei, vocação verdadeira dos escribas e fariseus. No entanto, o texto acentua o segundo significado possível. Ao sentarem-se sobre a cátedra, os fariseus e escribas sobrepõem suas próprias prerrogativas ao que Moisés anunciava à lei do Senhor. Por isso, legislam segundo suas próprias interpretações, não segundo o coração de Deus. E é o que nós vemos hoje, né, gente querida? Jesus, na orientação, mantém a dupla possibilidade. Ele não rejeita totalmente a instituição judaica, quando afirma o que dizem os fariseus e escribas. Afinal, a lei que anunciam é palavra do Senhor, e ela jamais será vazia ou opressora por si mesma. O que Jesus exorta a não observar é a prática. Essa sim, de responsabilidade pessoal daqueles religiosos. Essa não tem credibilidade perante Jesus. Ao mesmo tempo em que alerta para a falibilidade dos fariseus. Jesus demonstra respeito pela instituição judaica, sobre a qual ninguém deve se impor. Mas o que nós vemos hoje na sociedade, com as igrejas, é o que a denúncia do texto base está dizendo. A incoerência entre a lei, olha só isso, que forte, anunciada e a vida, tem seu fundamento na utilização da lei de modo deturpado, em vista de opiniões próprias. No deserto, quando o Senhor entrega a Moisés o decálogo, o contexto é o da libertação do povo da escravidão. Os mandamentos, que depois serão desenvolvidos pelo povo à luz da fé e vão constituindo a descoberta da lei do Senhor, são parte do caminho para chegar à terra prometida. São instrução de vida. Se tua lei não fosse minha delícia, eu já teria perecido na minha humilhação. Salmo 119, versículo 92. Eles não são um conjunto de proibições, mas uma chave de vida para alcançar a salvação, que vale para todas as pessoas igualmente. Por isso, não devem ser usados para embasar algum tipo de opressão. O problema na conduta dos fariseus e escribas é fundamentar com a lei uma espécie de segregação, que faz com que uns sejam vistos como maiores em detrimento de outros, que precisam carregar sozinhos pesados fardos e não ganham lugar nos banquetes e no convívio social. Você deve conhecer alguém assim, ou que passe por isso. A lei do Senhor, gente, a lei do Senhor jamais deixará de ser caminho de vida. Mas a interpretação dos fariseus e dos escribas impõe em seu nome indiferença, confronto e conflito, sinônimos da morte. E é assim ainda hoje. A opção pelo conflito, vista no primeiro capítulo deste texto base, ainda mais quando feita com base em algum tipo de leitura da Escritura, é a atualização da transgressão dos fariseus. Rompe as relações e impede que vivamos efetivamente como irmãs e irmãos. É fato que o caminho de fidelidade à lei e à palavra de Deus é individual, é diferente de pessoa para pessoa. O que incomoda Jesus é o fato de que, no caso dos escribas e fariseus, suas obras são apenas aparências. E a palavra de Deus é utilizada como um mero adereço. Eles alargam as borlas dos seus mantos
mas não são capazes de alargar o espaço das suas tendas. Suas vestes estão cheias de sinais da Escritura, mas ela não está escrita em seu coração. Basta voltar a Jeremias para lembrar que a condição para a aliança não era carregar um filactério, mas trazer a lei escrita no coração, sede das decisões. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel a partir daqueles dias, oráculo do Senhor. Colocarei a minha lei nas suas entranhas e a gravarei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles o meu povo. Jeremias 31, versículo 33. Assim, eles não só impõem um fardo pesado sobre os outros, mas mesmo tendo a lei de Deus no horizonte dos seus olhos, se desviam para contemplar o caminho contrário e fazer opções opressivas, não só para os outros, mas também para si mesmos. Um único mestre. O título de Rabi era atribuído principalmente a quem exercia a função de ensino, mas também a todos os que eram considerados superiores no judaísmo. Mais do que uma função, exprimia uma relação de poder e superioridade. Por isso, deveria ser evitado na comunidade cristã. É claro que a função de ensinar é necessária e até essencial para a comunidade. No entanto, quem a exerce não pode reivindicar tratamento diferenciado, nem reconhecimento por isso. Sobretudo porque o único mestre é o próprio Jesus. Por isso, na vida cristã, as pessoas não podem ser reconhecidas por outra condição que não a de irmãos e irmãs. Só é possível construir um mundo justo e igual, como é o reino de Deus, se todas as pessoas envolvidas se sentirem irmãs umas das outras e viverem como tal, reconhecendo Jesus como o único mestre e o seu evangelho como o único ensinamento que humaniza e faz viver. A centralidade de Jesus como único mestre e Senhor leva todos os membros da comunidade a se sentirem iguais e viverem como irmãos, ou seja, gera a vida fraterna. E é da fraternidade que emanam a amizade, a solidariedade e a transparência nas relações. O testemunho é o melhor ensinamento que se pode oferecer, e também a escola. No laboratório das simples práticas, vamos pouco a pouco aprendendo a grande tarefa da fidelidade ao Evangelho. Um único Pai, o do céu. Para as comunidades do evangelista Mateus, Pai é o nome de Deus. Por isso, a advertência de a ninguém chamar de Pai reflete a indizibilidade do nome de Deus no mundo do judaísmo, a qual pertencia o evangelista. Jesus e seus primeiros discípulos, sendo a designação do próprio Deus, o nome Pai comporta uma sacralidade e uma autoridade insubstituível na vida da comunidade. Certamente, havia membros na comunidade, provavelmente os mesmos que reivindicavam o título de Rabi, sendo chamados de Pai, devido à função de liderança que exerciam, sobretudo os anciãos. Além disso, Pai era também um título atribuído aos antepassados de cada clã e do povo de Israel em geral, como os patriarcas, por exemplo. Os judeus se referiam a personagens da sua história como Abraão, Moisés, Davi, chamando-os de Pai. E Jesus quer mostrar a centralidade do Pai Celeste como um único Pai de fato.
Muitas vezes a relação entre mestres e discípulos em escolas filosóficas e rabínicas era configurada a partir da estrutura familiar patriarcal, de modo que o respectivo mestre era chamado de pai pelos discípulos. Jesus quer cortar pela raiz essa mentalidade. Não deve haver mestres entre seus discípulos, pois ele é o único mestre. Mesmo quem exerce a função de ensinar na comunidade será sempre discípulo. Tampouco deve haver pais, pois todos são filhas e filhos de um único Pai, e por isso são todos irmãos e irmãs. Vimos como as divisões são uma mazela do nosso tempo, quando entendemos que um mesmo é o nosso Pai. Muitas diferenças deixam de ter tanta importância. Mateus é, por excelência, entre os sinóticos, o evangelista da paternidade de Deus. E isso fica muito claro nessa passagem. E é na centralidade da paternidade de Deus que se fundamenta a fraternidade na comunidade. Um único guia, o Espírito que gera diversidade de carismas e ministérios. Reconhecer que somente o Espírito de Jesus é guia para a comunidade e para a vida particular de cada pessoa exige o cultivo da intimidade com Ele, por meio do Evangelho, e a coragem de deixar-se guiar por Ele, sabendo que seu caminho é marcado pelo amor e passa pela cruz. Reconhecendo que há um único guia, se reconhece também, por consequência, que todos são irmãos uns dos outros, umas às outras. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Por isso, qualquer atribuição de poder ou autoridade deve ser levada a efeito somente a partir do serviço. É importante, no entanto, recordar que a diversidade de ministérios deve exigir na comunidade, que necessita de pessoas com capacidade e disposição para ensinar e orientar os demais na vivência do Evangelho. O que não pode acontecer é que se tornem instrumentos de domínio e superioridade, pois todos são irmãs e irmãos. A fraternidade está no coração do Evangelho. O Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ensina que no próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. Confessar um Pai que ama infinitamente cada ser humano implica descobrir que assim lhe confere uma dignidade infinita. Confessar que o Filho de Deus assumiu a nossa carne humana significa que cada pessoa humana foi elevada até o próprio coração de Deus. Confessar que Jesus deu seu sangue por nós nos impede de ter qualquer dúvida acerca do amor sem limites que enobrece todo o ser humano. A sua redenção tem um sentido social, porque Deus, em Cristo, não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os homens. Confessar que o Espírito Santo atua em todos implica reconhecer que ele procura permear toda a situação humana e todos os vínculos sociais. O Espírito Santo possui uma inventiva infinita própria. O Espírito Santo possui uma inventiva infinita própria da mente divina, que sabe prover a desfazer os nós das vicissitudes humanas, mais complexas e impenetráveis. A evangelização procura colaborar também com esta ação libertadora do Espírito. O próprio mistério da Trindade nos recorda de que somos criados à imagem dessa comunhão divina
pelo que não podemos realizar-nos nem salvar-nos sozinhos. Gente querida, gente amada, essa, portanto, foi um pequeno recorte do capítulo 2 sobre o iluminar da campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social, baseadas na Fratelli Tutti do Papa Francisco, sobre a fraternidade e a amizade social. Então, na próxima segunda-feira, nós estaremos falando um pouquinho sobre o agir, que é o capítulo 3 do texto base. Convido você, minha irmã, meu irmão, a rezar comigo a oração da campanha da Fraternidade 2024. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgataste pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas, santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos vossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. Que Maria, vossa serva e mãe, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Axé. Auire. Aleluia. Paz e bem, vida longa e próspera.